Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. E eu queria, nessa oportunidade, compartilhar com você 3 versículos apenas do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25, 26 e 27. Jesus falando disse assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Interessante que Jesus louvou, agradeceu a Deus, expressou sua gratidão, porque Deus ocultou as coisas espirituais, as coisas fundamentais dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos, porque Deus escolhe as coisas simples desse mundo. Não que a sabedoria, a inteligência, a capacidade humana não seja apreciada por Deus. Foi Ele mesmo quem proporcionou. Só que as coisas de Deus nós temos que entender que o ser humano não tem capacidade para compreender os mistérios de Deus, as coisas espirituais, as revelações que estão ocultas nas mãos de Deus, né? E Jesus, falando, ele disse que ele agradecia a Deus porque ele ocultou as coisas espirituais, as coisas sagradas, o entendimento, por exemplo, o plano da salvação, a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Claro que qualquer pessoa normal, no seu raciocínio, na sua lógica, na sua inteligência humana, vai ter entendimento para compreender. Agora, a revelação espiritual, aquela que vem do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes nós que pregamos o Evangelho, que anunciamos a palavra de Deus, não é a nossa palavra, não é a nossa capacidade de convencimento às pessoas, de mostrar as verdades bíblicas, não é o homem, não é a sabedoria humana, não é a verbalização do ser humano, do pastor que prega, do missionário, do evangelista, que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, mas é a palavra de Deus, é as verdades bíblicas que chegam aos ouvidos e descem ao coração do ser humano. E Deus escolheu as pessoas simples, as pessoas mais, às vezes, incultas, são as mais modestas. Não que precisa a pessoa ter desconhecimento, ser analfabeta, não é isso. Mas a simplicidade, porque Deus ama as coisas simples. Nós vemos no próprio nascimento, na vida de Jesus. Jesus poderia ter nascido, se quisesse, se fosse a vontade de Deus, se fosse o plano, o projeto de Deus, Jesus poderia ter nascido num palácio, na riqueza, na opulência, mas Deus escolheu as coisas simples e humildes desse mundo, porque Deus vai na contramão desse mundo, da sabedoria humana. As coisas de Deus nós não podemos entender segundo a nossa capacidade mental, a nossa inteligência humana. Nós temos que compreender as coisas de Deus com humildade. Nós temos que buscar a presença de Deus com simplicidade, com sinceridade, reconhecendo que nós não temos capacidade para entender, mas Deus é quem revela os seus mistérios. O plano da salvação, que é tão explicado, tão pregado, tão falado, tão dissertado nas pregações, nas mensagens, por si só, a palavra do homem, da mulher, por melhor que seja o vocabulário, não vai transformar a vida. O que transforma a vida é a presença do Espírito Santo. E só um coração que está aberto para a presença de Deus, só uma alma temente ao Senhor, que se humilha na presença do Senhor, pode receber a presença do Espírito Santo.
A presença do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando ouve as palavras de Deus, os ensinamentos do Evangelho, ao plano da salvação, a pessoa se humilha, a pessoa se coloca diante da presença de Deus, reconhecendo a sua incapacidade de compreender as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse assim, naquele tempo, respondendo Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, porque não é a capacidade humana, não é a sabedoria humana, não é os limites da inteligência humana que vai discernir, entender, compreender as coisas espirituais, mas são as revelações que Deus dá através do seu Espírito. Jesus mesmo diz aqui no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho se não for através do Pai. É o Pai Celestial quem revela o Filho aos nossos corações, às nossas mentes, ao nosso entendimento, ao nosso raciocínio, à nossa lógica. Não pode discernir as coisas sobrenaturais de Deus, mas é só a revelação do Espírito Santo. Se você é um crente em Jesus Cristo, você, minha irmã, uma crente em Jesus Cristo, você sente a salvação na sua alma, sente a obra que Jesus realizou no Calvário, tem compreensão completa da salvação que Cristo proporcionou através da sua morte física na cruz. Isso é obra do Espírito Santo. Não foi nenhuma mensagem, nenhuma pregação humana que transformou a sua vida, que te libertou do peso do pecado, mas só aqueles a quem Deus quis revelar, porque é Deus quem revela o Filho Jesus no coração das pessoas. Quando nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa pequenez, a nossa necessidade de sermos visitados por Deus, de sermos contemplados com o Espírito Santo, nos convencendo, nos mostrando o plano da salvação e nos convencendo da nossa pecaminosidade, porque é uma revelação divina, é um amor de Deus, é uma bondade, uma misericórdia do Senhor, como Jesus é quem revela ao nosso Deus. Quando nós cultuamos, quando você está no final de semana na igreja congregando, louvando, adorando, sentindo a presença de Deus, sentindo o gozo do Espírito Santo. Não é a mente humana, não é intelecto, mas é a revelação, é a presença do Espírito Santo. Por isso Deus ocultou as coisas divinas do Espírito, ocultou a sabedoria humana, mas revelou aos pequeninos, aos simples, aos humildes que buscam a presença de Deus com sinceridade. Por isso é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Quanto mais nós nos humilharmos na presença de Deus, Ele nos exalta na sua presença. Quanto mais nós pusermos o nosso rosto em terra, nosso joelho no chão, quanto mais nós buscarmos humildemente a presença do Senhor, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. É a humildade, é o reconhecimento da grandeza do nosso Deus, que reconhecendo diante dele a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa debilidade e o quanto somos totalmente dependentes de Deus, o quanto somos totalmente dependentes de Jesus. Então, por isso que Jesus disse, naquele tempo respondendo Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Estão fechadas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Vamos ser os pequeninos do Senhor. Vamos buscar com humildade a presença de Deus e Ele se revelará cada dia mais a cada um de nós. A cada dia mais que nós nos colocarmos humildemente na presença de Deus, nós sentiremos mais a presença do Espírito Santo, mais a realidade de Deus em nossas vidas. Amém? E agora eu vou orar por você. Vou orar pela sua família, pelo seu lar, por todos.
pelas suas necessidades. Se houver alguém enfermo, vamos colocar agora nas mãos de Deus humildemente, reconhecendo que Deus pode todas as coisas e não há impossível diante do Senhor. Se Deus te revelou, revelou porque você é um pequenininho de Jesus, pequenininho, mas grandemente abençoado, grandemente enriquecido pela grande salvação, pela revelação que o Espírito Santo nos deu a respeito de Jesus e da sua redenção. Amém? Se puder, feche os olhos aí onde você está, vamos orar juntos. Se não for possível, ligue seu coração a Deus e receba a bênção através da oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora no nome sagrado e santo de Jesus Cristo Nazareno, Teu santo e bendito Filho. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa vida, essa pessoa, onde chega esse vídeo através desse canal do YouTube. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança o lar e a família que essa pessoa representa, soluciona os seus problemas, dá vitória nas suas lutas, sara as enfermidades dos enfermos. Eu oro a Ti em nome de Jesus e peço porque creio, Senhor, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidisper, que pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.